Agora, o Vidal, o Piperno, Vidal rescinde com o Flamengo e vai pro Atlético Paranaense. O contrato do Vidal com o time de Curitiba, com o time do Paraná, será até o final da temporada de 2023. Ou seja, dezembro desse ano. O Vidal tem contrato com o Atlético Paranaense até dezembro desse ano. O contrato dele começou em julho de 2022 pelo Flamengo. O Vidal fez 51 jogos com a camisa do Flamengo, fazendo só 2 gols e contribuindo com 3 assistências. O volante não entra em campo desde 8 de junho. Vale lembrar que a esposa dele, né, que adora, né, aparecer, gosta de um holofote, já tiveram vídeos dançando e muito mais, ela falou que o Vidal não joga porque o treinador é muito ruim. Que a culpa não é do Vidal, é porque o treinador é muito ruim. Agora, também quero lembrar o que o Nilson César já falou com o Dorival Júnior, e ele falou aqui, então eu posso falar, que o Nilson... Ele falou no ar. Você aponta pra mim, não tem nada a ver com o que ele fala e não fala. Eu adoro quando apontam pra mim. Espera ver o que ele falou. Imagina se você apontasse pro Bruno o Flávio Prado. Aí, situação. Fala antes, daí depois você aponta. Se eu concordar, eu falo beleza. O Nilson César. O Nilson César representado pelo seu filho. Pelo DNA. Ele já deixou claro que o Dorival Júnior disse pra ele: o Vidal não consegue jogar o jogo inteiro. Que o Vidal fisicamente não aguentava. Não aguentava. Então, já teve o Dorival, agora tem o Sampaoli. O Vitor Pereira, inclusive. O Vitor Pereira, que também não dava muitas chances para o Vidal. Certo ele. Então, a minha pergunta, eu digo, porque eu defendi quando veio, começou comigo, né, que o Vanderlei fala, entrevista lá pro canal Pilhado, que ele falou que sonhava jogar no Flamengo. Enorme decepção. Eu esperava muito mais do Vidal. Eu esperava muito mais do Vidal. Eu falei que a contratação tinha sido boa, errei e acho que o Atlético Paranaense pode estar cometendo um erro, até porque já tem um volante de muita qualidade, mas também bem mais velho, que é o Fernandinho. Vai que quer usar meio tempo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. É uma boa pro Atlético Paranaense, sabendo que é um jogador caro. O Vidal no Flamengo ganhava mais de 1 milhão por mês. Não, eu quero só entender uma coisa antes. Entenda tudo. Quer dizer que o senhor mudou de ideia. Você era a favor da vinda do Vidal e você mudou de ideia. Sim. Quer dizer, quando eu fiz essa reavaliação em relação ao erro de arbitragem no final de semana, eu sou frouxo. Totalmente. E o senhor é o quê? Você é muito frouxo. Vamos lá. Frouxo. Afinou pro Vidal. Agora eu quero falar. Afinou pro Você mudou em cima da imagem. Viu, Vanderlei? Frouxo. Você viu a imagem. Eu sei que você tem esse costume de tentar emplacar pela insistência. Aí. O negócio é o seguinte. Você acabou de falar que mudou de ideia. Você pode mudar de ideia ou não? Você viu o lance 1000 vezes. Dois inteligentes aí. Você viu o lance 1000 vezes. Gigantes. 1000 vezes você viu o lance. Você falou, não foi pênalti. Depois que você viu que todo mundo começou a falar que foi pênalti, você volta no dia seguinte, surfistinha, entrou na onda, entrou na onda, surfistinha, e falou, foi pênalti. Agora, o animal... E o senhor? Qual seria a diferença? Qual seria a diferença? Se você falasse... Rei dos animais. Você, em cima desse lance, você fala, o árbitro é muito bom. Depois... Num outro dia, você vê que ele fez um bando de besteira. Não falei que e aí você fala, não, mas é óbvio. Eu falei do Vidal. Não. Quando chegou Não falei que e agora quando saiu. Não falei que o árbitro não é mudar um lance. Eu não falei hoje. Eu não falei hoje que o Vidal era uma boa contratação e amanhã que não. Eu falei 1 ano e meio depois que não. Entendeu por que você é frouxo e eu não? Você é mais frouxo. Por isso. Porque você demorou mais tempo ainda pra ser frouxo. Tá explicado? A sua frouxidão era de longo prazo. Você vai ficando frouxo. Ele compara. O seu é interpretativo, o meu é fato. Fato. Eu podia ser advogado junto com o Kaique na minha assessoria jurídica. Você é Farias. Agora eu quero Pode falar, por favor, depois dessa palhaçada. Diga pra mim, Vidal pode render o Atlético Paranaense? O cara fez um monte de erro. É um lance que eu mudei de opinião. Um lance, eu achei que ele errou um lance importante. Bom, o Vidal, ele é um jogador... Veja, o futebol tá cheio de histórias de jogadores que não se adaptam num time e jogam bem no outro. Isso pode acontecer. Claro que seria uma loucura você, por exemplo, num jogo importante de Copa Libertadores, escalar o Vidal e o Fernandinho juntos. Óbvio, né? Aí acho que é demais. Mas eu acho sim
porque ele pode ser um jogador útil para o Atlético Paranaense. Eu acho que foi um negócio muito bom para todo mundo. Ele claramente não se adaptou ao Flamengo. O Flamengo não queria mais tê-lo no elenco. O Flamengo gasta muito dinheiro com ele e vai ser feliz lá em Curitiba. Agora, só me espanta ele falar, ou a mulher dele, enfim, você citou alguém que criticou o técnico não sabe nada. Foi treinador dele na Copa América que ele foi campeão. Exatamente, trabalharam juntos, foram felizes. Ó, estamos voltando no surfzinho, que o Piperno entrar na onda. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Para vocês que não acompanharam a discussão, temos Bruna Surfistinha no cinema, temos Piperno Surfistinha na Jovem Pan. O menino do Rio é você. Na onda. Ele entra na onda, ele entra na onda. Pegar o jacaré. Ele vai na onda. Agora, o Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Fausto, eu pergunto, eu discordo dele. Eu acho o Atlético Paranaense errou na contratação. Pode render? Pode. Mas é um jogador caro. Ele vai ser caro para o Atlético Paranaense. Acho que foi por 18% que ele ganhava no Flamengo. Eu vi uma conta no Twitter há pouco. Como assim? Ele vai ganhar 18% do que ele ganhava no Flamengo? Parece que são 200 e poucos mil reais por mês. Tá, assim, cabe no bolso. Então é justificável. Inteligente o negócio. Aí é justificável. Eu só acho estranho o Vidal aceitar ganhar 1,2 milhão. Daqui a pouco ganha 200. Mas quer jogar, né? Sei não, hein? Pode ser. Tem alguma coisa esquisita aí. Tá com o burro na sombra. Pode ser que ele concorde com essa redução sensível, não sei, cada um sabe do seu bolso. 50 mil. Pode ser que ele concorde já esperando algo no próximo ano, que é um contrato curto. 36 anos, né, Vanderlei? 36 anos já. Então, mas pode ser que ele tenha... eu acho que, por exemplo, ele volta pro Chile. Tá certo? Eu acho que ele vai ter lugar para jogar lá um ano. Sei lá, eu acho que ele é um cara importante. E acho também que o pessoal do Atlético, que tem feito um bom trabalho, obviamente tem feito um bom trabalho, deve ter avaliado tudo isso que nós estamos falando aqui. O salário compensa pagar o quê? 1 milhão? Não, vai pagar menos, eu não sei o valor. Se for esse valor aí, é um valor... Estão falando 250, Vanderlei. Eu não sei quanto ele vai receber. Mas vão pagar menos. Comporta. Para meio tempo ele tem fôlego para valer. Para meio tempo tem. Pode ser útil para um time, não funciona para o Flamengo, por exemplo, para o Palmeiras, para um time que está mais no topo, mas pode ser útil para o Atlético. Até o final da temporada, mais 5, 6 meses, apenas 4 meses, eu acho que pode ser. É um nome importante, impõe respeito. Ele no campo, eu acho que os adversários... mas ele está muito veterano, vai ter a mesma mobilidade. Sei lá, mas é um cara extremamente conhecido, importante, joga numa posição que ele conhece. Não falei que vai ser um sucesso, mas dependendo das condições, acho que pode ter sido muito legal. A gente falou aqui, claro, uma idade diferente e um perfil diferente. A gente falou muito do Pato aqui. Por que não contratar o Pato? Puxa vida, ele vai aceitar um salário menor. E eu falei aqui, se ele jogar 70%, 65% do que a gente viu ele jogar, vai ser titular no São Paulo. Isso vale para várias equipes. Então, eu acho que não foi uma tragédia ele aceitar o acordo com o Atlético Paranaense e pode funcionar. A confirmar, evidentemente. Mas essa é a minha opinião hoje. O Kaique mandou para você também a informação do valor. É o seguinte, segundo a Raíssa Simplício, no Gol.br, ele vai ganhar 250 mil reais por mês, que correspondem a 13,89% do que ele ganhava no Flamengo. E o Flamengo vai economizar quase 7 milhões, pouco mais de 7 milhões. Tem uma coisa que ele tem que saber é que no Atlético ele também não vai ter uma garantia de que vai jogar como titular absoluto. Isso, talvez saiba disso. Que isso foi uma coisa que parece que incomodou ele no Flamengo. Ok, que no Flamengo ele não estava nem sendo uma das primeiras opções de banco. Hoje, no meio-campo do Flamengo, ele estava atrás do Pulgar, do Thiago Maia, do Vitor Hugo, do Everton Ribeiro, do Gerson. Ele estava muito atrás. No Atlético não tem tantos jogadores, mas... Tem Fernandinho, que já é ídolo da torcida e é mais velho. E tá jogando bem. E eu duvido que ele coloque dois jogadores mais velhos assim pra jogarem juntos de volante. Vai ser difícil, não vai ser em todos os jogos que eles vão fazer. Vidal pode até jogar mais à frente, mas o Atlético tem um time bom, não é um lugar que ele vai chegar e vai jogar de qualquer maneira. Então ele tem que saber também que lá ele vai ter que brigar pelo espaço dele. Não é um time que ele vai chegar, tomar conta, jogar e acabou. Pelo que ele mostrou no Flamengo, não é um titular absoluto também no Atlético. Ele vai ter que brigar pelo espaço.
Fausto. Não, dentro desses valores, esses números aí, não é nenhum absurdo o que o Atlético Paranaense está fazendo. Até porque o Atlético não costuma fazer absurdos. Então, bate mais ou menos com a ideia do Atlético, né? Se for dentro desses valores. Eu não vejo o Atlético Paranaense fazendo loucuras. O Atlético Paranaense, aliás, é um clube que dificilmente vende seus talentos a clubes adversários aqui no Brasil, né? É uma das ideias do Petralha e isso segue, né, acontecendo aqui. O Vidal é isso, é um jogador de nome, foi uma frustração para o time do Flamengo, mas eu acho que muito pelo que o Flamengo já tem também. O Flamengo tem muito mais comparações com o Vidal do que o Atlético Paranaense, mesmo sendo um time organizado. O Vidal é uma peça importante no Atlético, pode ser uma peça importante no time do Atlético, rendendo ou não todo o tempo. Não acho que vai ter condições de jogar um jogo inteiro, não. Um jogador de 36 anos é perfil, né? Porque um jogador como esse, é óbvio que se você pega um empresário, o empresário dele sabe disso também, ele sabe disso, e vai levar lá para Estados Unidos, ele vai ganhar fortuna. É uma opção dele, isso me parece ser uma opção dele. Continuar aqui no futebol brasileiro, numa cidade muito boa, que é a cidade de Curitiba, num clube muito bem estruturado, que é o Atlético Paranaense, um clube que vai continuar brigando por títulos, que é um clube que vem brigando ano após ano por título. E a verdade é que eu acho que ele tem total noção que a carreira dele não vai passar mais de... E 2 horas e pouquinho de voo de Santiago. E não vai passar mais de um ano. No Chile não vai ganhar nem isso aí que o Atlético tá pagando. Então, eu acho que foi uma boa pra ele. Isso é opção de vida, E aí, acho que o Atlético soube abraçar dentro do que pode abraçar. Agora, o Flamengo fala no Claudinho, né? Não tem nada, o Marcos Braz ontem falou, nada mudou. O Flamengo já fez uma primeira proposta, né, para uma de suas prioridades na atual janela, que é o Claudinho. E segundo o Globoesporte.com, o Flamengo já ofereceu ao Zenit 15 milhões de euros. O equivalente aí a 80 milhões de reais. E mais bônus relativos a conquistas de títulos e números de partidas disputadas. Os russos querem mais, já que gastaram exatamente 15 milhões de euros para tirá-lo do Bragantino. Ou seja, eles querem lucro. E no câmbio da época, isso dava 92 milhões de reais. No câmbio atual, dá 80, ou seja, a moeda desvalorizou, né, para o Brasil. O Brasil desvalorizou porque era mais valiosa antes do que agora. E o Marcos Braz, ele falou sobre o Claudinho não dando tanta animação, só deixando claro que uma lesão do Claudinho não interfere nas negociações. O Claudinho deixou o amistoso contra o Fenerbahçe no domingo com gelo entre a coxa e o joelho direito. Como prova do interesse rubro-negro e da insistência que fará para contratá-lo, o Braz detalhou o problema do meia e lembrou que o Flamengo fechou com Ayrton Lucas no momento em que o lateral esquerdo se recuperava de fratura no tornozelo esquerdo. Vamos escutar aí o Braz. Dadas as devidas proporções, foi o mesmo problema, não a mesma jogada, mas foi o mesmo problema que aconteceu com Ayrton Lucas. Eu não sei se vocês se recordam, um dia antes da gente fechar, de concluir toda a contratação, ele teve uma pancada enorme. A gente foi bastante questionável, vai contratar um jogador que tá machucado, que não sabe o grau de lesão. Não é bem assim, porque quando acontece situações como essas, a gente redobra, né, o departamento médico do Flamengo redobra as atenções e os cuidados em relação ao que se pede em exame. Então, assim, não tem, infelizmente, não tem absolutamente nada que aproximou mais ainda o jogador do Flamengo nas questões financeiras, nas questões negociais, não tem absolutamente nada, mas quanto em relação à lesão, até agora não nos preocupa. Cadê? Olha aí, ó, Marcos Braz falando sobre essa situação do Claudinho. Tá falante, até porque... Não, a minha crítica é a que você fazia, é a que você não entendeu. E na hora ruim ele não aparece. Na hora ruim ele não aparece nada, o Marcos Braz. Agora ele tá até lá, ó, engravatado, falando, bonito. Gosto de ouvi-lo. O Alan, né, que é o novo reforço do Flamengo, esse chegou, não é interesse, né, deixou claro ontem o que todo mundo já sabia. Ele foi um pedido do Sampaoli. Ele foi jogador do Sampaoli,
mostra que o Sampaoli tá querendo dar uma cara dele pra esse time do Flamengo, tá querendo dar uma reformulada nesse time do Flamengo. O Alan falou primeiro sobre a lesão, que ele diz que ele teve uma lesão consideravelmente grave pelo tempo que ficou parado. Foram 4 meses. Mas que hoje ele está 100% da lesão, 100% recuperado. E que precisa apenas recuperar a forma física, o ritmo de jogo. E ele disse que a ansiedade é grande para estrear pelo Flamengo. Sobre o Sampaoli, ele diz que o treinador ligava para perguntar sobre a situação dele e que estava muito interessado em tê-lo no Flamengo. Vamos escutar aí o que o Alan falou dessa relação com o Sampaoli. Eu admiro muito, né? Tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2020 e me ensinou muito, aprendi muito com ele. E tá tendo a oportunidade de trabalhar de novo, tá sendo espetacular. E sou fã dele, eu não tenho o que falar. Eu defendo quando fala mal, se alguém falar mal eu vou defender. Mas vim para somar, cara. Ele sabe do meu potencial, eu sei o que eu posso oferecer para ele. E eu acho que vai ser uma combinação boa, Sampaoli, Alan e Flamengo, de todo o time. A gente teve alguns contatos, sim. Ele ligava perguntando como que estava a lesão, parte física, que eu estava fazendo, né? E vocês conhecem São Paulo é acelerado. Aí teve um dia que ele ligou e falou: e aí, não vai vir? Eu falei: vou. Ele falou: então pega um avião e vem embora e daqui a gente resolve tudo. Eu falei: não, calma, vai dar certo. Espera um pouquinho que vai dar certo. E foi o que aconteceu e a gente tá feliz demais. Olha aí, ó, a pressão do Sampaoli, né, Bruninho? Sim. Deixa claro que o Flamengo tem um planejamento longo pro Sampaoli. Sim. Tá contratando em cima do que ele tá pedindo. E a ansiedade para ele ter o Alan, ou seja, o quão importante esse jogador é pro esquema dele, né? E ele é bom jogador mesmo. O Alan jogou com o Sampaoli no Atlético Mineiro, jogou bem em 2020, em 2021 foi até um ano melhor pro Galo e para ele, consequentemente. O Alan, em 2019, estava no Fluminense, né? Depois que ele foi pro Galo, é isso. E o Sampaoli gosta do jogador, é um jogador que dá muita qualidade na saída de bola. É um bom reforço, acho que é um dos bons volantes que joga aqui no futebol brasileiro. Ele não chega tanto à frente, eu vejo o Alan como um primeiro homem, ele não é um cara aquele marcador implacável, ele é um primeiro homem mais para fazer a saída de bola, não é um cara que chega lá na frente o tempo inteiro. E o Sampaoli gosta de sair com a bola no chão e ele é um cara que dá muita qualidade para isso. Então, é um bom reforço do Flamengo, sim, e com o aval do treinador. Concordo que, pelo menos por enquanto, a ideia do Flamengo é ter o Sampaoli por bastante tempo, é que nunca dá para garantir, nem no Flamengo, nem em outros clubes. E o Flamengo troca muito de técnico, se os resultados não vêm, ele troca, mas eu acho que o Flamengo tem um técnico muito bom. É um cara que, se o Flamengo puder manter por bastante tempo, é bom. É um dos melhores que nós temos aqui no mercado sul-americano. Fausto. Não, ele é um bom jogador. Foi um jogador importante demais no time do Atlético Mineiro. Jogador que pode acrescentar nesse time do Flamengo, né? Tá saindo o Vidal, né? E esse já não é um jogador que provavelmente vai ficar no banco, não. Acho que se o Alan tiver uma oportunidade, ainda mais por esse bom relacionamento com o Sampaoli, é um jogador que pode acrescentar muito nesse time do Flamengo. Essa foi uma grande contratação do Flamengo. Sempre gostei muito do Alan, acho jogador diferente que pode somar muito nesse elenco do Mengão.